Muito bem, para concluir essa série de vídeos que nós fizemos da teologia cristã, nós queremos falar sobre os credos das igrejas, declarações doutrinárias, para concluir esse tópico, né? A teologia cristã, o que nós concluímos tudo isso, é que a vaidade humana parece transcender os próprios temas que os teólogos discutem. O que mudou do primeiro século para hoje, gastou-se 3 séculos discutindo sobre a Trindade até o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Formulou-se então o credo apostólico. Nos séculos seguintes, houve muitas tentativas para alterá-lo, mas ele se manteve. Atualmente corresponde ao pensamento da Igreja na sua grande maioria. Se tivesse se esforçado para praticar o cristianismo dos primeiros dias, conforme é retratado nas páginas do Novo Testamento, em vez de terem gasto tanto tempo em controvérsias que geraram animosidade, punições e mortes, o mundo teria conhecido Cristo muitos séculos antes e hoje seria completamente diferente. Mas o fator preponderante foi a vaidade humana dos teólogos. O pior é que essa vaidade ainda persiste entre aqueles que querem pôr crenças novas ou recorrentes à Igreja de Jesus, ansiando por adquirir algum troféu no panteão dos pensadores e entrar para a história como grandes heróis da teologia. Contudo, não se dão conta de que certamente poderão entrar para o panteão da história, mas não como o apóstolo Paulo, ou como Lutero, ou como então Agostinho, mas sim como Marcião, o Ário, o Maniqueu ou Rodolfo Bultmann. A maior vaidade desses teólogos é achar que podem prescrutar o inescrutável. Ao tentar decifrar os atributos incomunicáveis de Deus, como sua soberania, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença, terão de contentar em concebê-lo como Abraão, Isaque e Jacó, genericamente como Deus Todo-Poderoso e somente isso. Ao tentar compreender os atributos comunicáveis de Deus, como a sua santidade, sua justiça, seu amor, sua bondade, vão conhecê-lo como Moisés, particularmente, como o grande Eu Sou. E isso é tudo. Gênesis 6, 2 e 3. Quanto aos credos da Igreja e as declarações doutrinárias, nós temos o credo apostólico, datado do 2º século depois de Cristo. O autor desconhecido. Em resumo, é o credo batismal usado em Roma. Depois nós temos o credo niceno, o da Concílio de Nicéia, 325 e 381, onde foram reunidos líderes da Igreja no primeiro Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, e o Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo. Esse credo pretende mostrar claramente, com base nas Escrituras Sagradas, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, igual ao Pai, e que o Espírito Santo também é verdadeiramente Deus, igual ao Pai e ao Filho. O credo atanasiano, do 6º ao 8º século, desconhecido, recebeu o nome em homenagem ao grande pai da Igreja, Atanásio, que foi instrumento na redação do credo niceno. Esse, em resumo, confessa os ensinamentos da Trindade, bem como a pessoa e o trabalho de Jesus Cristo. Nós ainda temos a Confissão de Augsburgo, de 25 de junho de 1530. O autor, Philippe Melanchthon. Resumo aqui, em resumo, geralmente é à vista como a principal confissão luterana. Ele foi apresentado pelos luteranos ao imperador Carlos V, na Dieta Imperial de Augsburgo, em 1530, como uma declaração dos principais artigos da fé cristã,
conforme entendida pelos luteranos, também conta uma lista de abuso que os luteranos corrigiram. A Apologia da Confissão de Augsburgo, em 1531, também o autor, Philippe Melanchthon. Depois que os teólogos romanos condenaram muitos ensinos da Confissão de Augsburgo, Melanchthon escreveu esta, uma longa defesa. Nós temos também os artigos de Smalcald, de 1536, de autoria de Martinho Lutero, artigos de fé que Lutero pretendia que se tornasse uma plataforma ecumênica para um futuro concílio ecumênico. Estabelecia que os luteranos não podem abrir mão e o porquê não pode. Tratado sobre o poder e o primado do Papa, 1537, de Philippe Melanchthon, proposto para servir como um suplemento à Confissão de Augsburgo, dando posicionamento luterano acerca do Papa. Depois nós temos o Catecismo Menor, 1529, Martinho Lutero. É uma pequena obra para educar os leigos nos fundamentos da fé cristã. Temos o Catecismo Maior, de 1529, de Martinho Lutero. Cobria os mesmos pontos principais da doutrina cristã que o Catecismo Menor e o Catecismo Maior. É uma compilação de sermões de Lutero. Temos a Fórmula de Concórdia, 1577, de Jacob Andrei, Martin Schemex e Davi Strauss. É uma confirmação de alguns elementos da Confissão de Augsburgo, a respeito dos quais os luteranos haviam se dividido a declaração sólida e a versão original. A epitome é a versão resumida, destinada ao uso de estudo das congregações. Mais de 1.800 pastores e teólogos assinaram, bem como mais 50 chefes de governo. Também temos o Catecismo de Westminster, que nós mencionamos, tanto o menor quanto o maior. E eu queria concluir falando do teólogo pentecostal. A história do seminário de Topeka, Kansas, começa com o pastor batista Charles Fox Parham, que se tornou conhecido como a primeira pessoa a formular uma teologia pentecostal, no caso a teologia do falar em línguas estranhas. O início do seminário de Topeka. A história do seminário de Topeka começa com o pastor batista Charles Fox Parham, que se tornou conhecido como a primeira pessoa a formular uma teologia pentecostal. Nascido em Muscatine, no estado de Iowa, em 4 de junho de 1873, viveu a juventude como jovem doente, tendo de ficar confinado em um leito por meses. Seus sofrimentos vinham desde a adolescência, quando aos 13 anos perdeu a mãe. Foi nessa época que ele se converteu na igreja, casa congregacional, pelo ministério do irmão Lippard. Em 1889, ingressou na Faculdade Sudoeste de Linha Metodista, em Winfield, no Kansas. Seu sonho era servir a Deus como ministro do Evangelho e também como médico, mas logo no início de seus estudos de medicina foi acometido de febre reumática que o privou de dar prosseguimento aos seus ideais. Entendeu que podia deixar a medicina, mas não o ministério. A doença lhe deixou algumas sequelas, obrigando a apoiar-se em muletas para ir à escola. Mas depois de receber uma revelação de que o ensino institucional era um empecilho ao seu ministério, desistiu da medicina e o Senhor o curou completamente daquelas causas pela febre. Em 1898, Charles Parham alugou uma mansão
para estabelecer uma escola de teologia em Topeka, no Kansas. A mansão era chamada Mansão de Pedra, como era conhecido, era um castelo em estilo inglês, construído com pedras vermelhas e brancas, e possuía 2 domos, uma cúpula atrás e um observatório elevado. Criaram uma torre de oração num dos observatórios, onde cada aluno devia gastar pelo menos 3 horas por dia em oração. A escola bíblica Betel e a Casa da Cura, como era chamada a escola, contava com 40 alunos. Alguns estudantes já estavam estudando em outros seminários, mas o que atraía nesse seminário era a ênfase no Espírito Santo, dada pelo seu diretor fundador. Afinal, estava preocupado em enfrentar o novo século que vinha raiando, o século XX. Os alunos não pagavam mensalidade, eles tinham tudo em comum, vivendo pela fé. Não havia um currículo formal. Os alunos eram desafiados a estipular um assunto e pesquisar nas escrituras tudo o que podiam sobre o tema escolhido, e depois apresentá-lo em classe, respondendo a perguntas que eram feitas sobre o tema. Vários temas eram apresentados, como arrependimento, conversão, consagração, santificação, cura divina e a iminente vinda de Jesus. Já haviam sido estudados ao longo do último ano do século XIX. No Natal de 1900, Parham iria ausentar-se por alguns dias, mas deixou aos alunos a incumbência de descobrir nas Escrituras evidências sobre o batismo com o Espírito Santo. 3 dias depois, todos os alunos haviam chegado à mesma conclusão, de que o batismo com o Espírito Santo era evidenciado com falar em línguas estranhas. No dia 1º de janeiro de 1901, os alunos estavam reunidos num culto de oração, quando a jovem Agnes N. Osman pediu a Parham que impusesse as mãos sobre ela para que recebesse o Espírito Santo. De repente, ela começou a falar o chinês e durante 3 dias não conseguiu falar na sua própria língua. Quando tentava escrever algo, os escritos também vinham em chinês. Agnes Osman foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no século XX. Sobre a experiência de Agnes, Parham diz: impus minhas mãos sobre ela e orei. Mal tinha pronunciado 3 dúzias de frase, quando uma glória desceu sobre ela. Uma auréola parecia envolver sua cabeça e rosto, e ela começou a falar em língua chinesa e ficou impossibilitada de falar inglês por 3 dias. Além do chinês, Agnes falou também a língua dos boêmios, conforme constatou um aluno tcheco. Em poucos dias, outros alunos também receberam a experiência pentecostal, falando línguas, e alguns deles receberam também o dom de interpretação de línguas. Todavia, nem Parham nem seus alunos conseguiram chamar a atenção da nação para o que Deus estava fazendo entre eles. Poucos anos depois, isso seria possível na cidade de Los Angeles, através de um homem que vivia uma forte descrição racial dos Estados Unidos. Ele era negro e cego de um olho. Chamava-se William Seymour. No ano de 1905, Parham mudou para Houston, no Texas. Ali se fundou também um seminário teológico. Um de seus alunos era William Seymour. Por ser negro, e ainda a segregação racial havia, sentava-se no corredor para assistir às aulas. Assim como os demais alunos, aprendeu sobre o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Mesmo antes de gozar a experiência, Seymour pregava pelas igrejas que Jesus
batizava com o Espírito Santo. Uma senhora de Los Angeles, ao ouvir Seymour pregar no Texas, convidou para ir a Los Angeles, numa igreja Holiness constituída por negros, chamada de a Missão Santa Fé. Seymour aceitou o convite, mas depois de pregar o seu primeiro sermão, baseado em Atos 2:4, e dizer que ainda não falava língua como primeiro cristão, não podia dizer que era cheio do Espírito Santo. A irmã Hutchins, pastora interina daquela igreja, enfureceu-se contra ele. Quando Seymour chegou para pregar na noite seguinte, a porta da igreja estava fechada por ordem da pastora. Apesar disso, foram a uma casa, Seymour e mais 7 irmãos, totalizando 8 pessoas, naquela noite de 9 de abril de 1906, enquanto buscava a Deus, todos, menos Seymour, foram batizados com o Espírito Santo. O ambiente do culto era de glória, mas os gritos podiam ouvir-se de longe e pessoalmente eram traídos para aquela casa para saber o que estava acontecendo ali. Assim como em Jerusalém, a pergunta se repetia: o que significa isso? Todos ficavam sabendo que o Espírito Santo havia descido sobre aquelas pessoas, poucos crentes que buscavam fortemente o recebimento do Espírito Santo. Entre as 7 pessoas batizadas com o Espírito Santo, estava a jovem Jenny Moore, que mais tarde veio se casar com William Seymour. A jovem Jenny, ao ser batizada com o Espírito Santo, foi ao piano e, sem nunca ter aprendido a tocar aquele instrumento, começou a tocar e a cantar no idioma, identificado pelos presentes como sendo o hebraico. Dali em diante, nunca mais deixou de tocar piano. E assim, depois eles vão se mudar para Azusa Street e vai ter o movimento pentecostal. Mas o grande teólogo, falando dos teólogos, foi Charles Fox Parham. Esse teólogo trouxe a doutrina chamada doutrina do pentecostalismo, ou da teologia pentecostal. Amém? Com isso, nós concluímos a história da teologia cristã. Não é claro que também há mais teólogos do século XX que você pode pesquisar, mas isso foi uma breve ideia para que você pesquise mais sobre a teologia. Subscreva nosso canal se você ainda não subscreveu, coloque aí o sinal de joinha se você gostou desse vídeo e ajude-nos a divulgar esse canal. O propósito do canal é comentar a Bíblia toda para você e te dar uma ideia de teologia. Nós já fizemos um comentário toda a Bíblia, do Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse. Ao entrar no nosso canal, clique na foto, vai aparecer um menu. Se o seu YouTube tiver em inglês, clica no playlist e ali você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Se estiver em português, você pode clicar, acho que é a lista das pastas, né, as pastas publicadas, e ali você encontra todos os 66 livros da Bíblia, mas essa pasta de teologia. Nós iremos gravar ainda mais sobre a história do movimento pentecostal. A história do movimento pentecostal será outra pasta que nós vamos contar para você qual foi a história do movimento pentecostal e os avivamentos que precederam ao avivamento da rua Azusa Street em Los Angeles. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Ajude-nos a divulgar o nosso canal, que esse canal possa ser de bênção, subscreva, fale para amigos, familiares, e assim você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus nesse comentário. Canal do YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini,
canal do YouTube. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.